Então, preste atenção para o seu próprio bem, para o meu próprio bem, para o nosso bem-estar, para que possamos aproveitar bem o nosso tempo e aproveitar bem a faculdade divina que Deus nos deu da fala, para que nós possamos usar dessa faculdade de forma pontiaguda, incisiva, e não percamos tempo com os invejosos, com os egoístas, com os idiotas. Agora, uma dica de inteligência. Estudemos, discursemos sobre aquilo que nós conhecemos. E pode acontecer que surja um debate. E você vai perceber que aqueles que criticam, aqueles que querem tapar a nossa boca em nome de direitos humanos, discurso do ódio, defesa das minorias, na verdade, eles não têm compromisso algum com a realidade, com a verdade. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. E aí, pessoal? Posso falar? É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês. Você, meu amigo, minha amiga, você já percebeu o fruto das narrativas? Você já fez um balanço do que aconteceu, daquilo que sucedeu nesses últimos 3 anos? Será que é pedir demais para que você possa me apresentar um balanço do que aconteceu nos últimos 3 anos no planeta Terra? Você tem prestado atenção naqueles que lutam contra o discurso de ódio? Você tem acompanhado aqueles que defendem os direitos humanos? Aqueles que empreendem esforços para defender os direitos das minorias? Você já se perguntou se existe de fato boas intenções? Ou será que o interesse oculto, além de oculto, é escuso? Será que estas pessoas que hoje são aplaudidas nas redes sociais, na mídia convencional, será que elas não estão na defesa de interesses imorais e escusos? Será que eles não estão querendo, através desse discurso, dinamitar o nosso direito constitucional de liberdade de expressão? O que eles rotulam como discurso de ódio? Elon Musk foi entrevistado há pouco tempo e foi perguntado a respeito do discurso de ódio nas redes sociais, inclusive no Twitter. E nesta entrevista ao repórter, ele solicitou apenas um exemplo que ele poderia tipificar como discurso de ódio. O jornalista não soube apresentar sequer um exemplo. Ora, o que eles querem é conceituar como ódio tudo aquilo que não os interesse que seja divulgado. Nós precisamos despertar para o fato de que muitos daqueles que usam o microfone, eles não estão a serviço do bem comum. Todavia, nós aprendemos que nascemos numa sociedade e devemos respeitar os interesses da coletividade. Nascendo numa família, eu não posso olhar apenas para o meu umbigo, para os meus interesses exclusivos. Existem interesses familiares. Da mesma forma, na sociedade, preciso, como pessoa madura, ficar atento, zelar, cuidar pelos interesses de toda a coletividade. Mas preste atenção. Muitos daqueles que defendem os direitos humanos, na verdade, eles estão a serviço de interesses escusos. Agora penso que é o momento da gente fazer um balanço. O que eles falaram à época, a questão de 2 anos sobre o uso
daquele instrumento para tapar a nossa boca? O que eles falaram a respeito daquele medicamento num período de enfermidade global? O que eles fizeram para calar a nossa voz? Muitas pessoas que lutam contra o discurso de ódio, muitas, não todas, mas a maioria, alimentam um ódio enorme dentro do próprio coração. Eles querem não somente nos destruir, eles querem que nós evaporemos. E o primeiro caminho é calar a nossa voz. Que tenhamos medo de usar os nossos direitos, um direito constitucional que é a liberdade de expressão. O ser humano é movido por muitos interesses. São poucos o que vive por interesse ou na defesa dos interesses de toda a coletividade ou até mesmo dos nossos direitos naturais. Muitos vivem até mesmo por inveja. Isso mesmo, inveja. Talvez você já tenha tido algum exemplo na sua família. Muitas pessoas às vezes querem destruir no meio familiar em que vivemos. E eles conscientemente levantam uma bandeira oposta àquela que nós defendemos, com o fim de defender ou de alcançar a verdade. O fim é de, na condição de opositor, denigrir a nossa imagem perante os nossos familiares. Isso acontece na sociedade. Muitas pessoas invejosas, pessoas despreparadas, muitas pessoas que odeiam, usam o microfone. E elas não convivem bem com aqueles que procuram a verdade, aqueles que têm compromisso com a realidade, aqueles que submetem a análise dos fatos e não apenas do discurso. Quantas pessoas estão cegas? Não faz muito tempo, uma moça mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: começou mal. Não vou assistir esse vídeo simplesmente porque aqui se encontra uma bandeira nacional. Fica parecendo que nós hoje, que levantamos a bandeira do nosso país, nós estamos levantando um discurso, fomentando um discurso de ódio. As pessoas estão cegas, envolvidas no seu ódio e jogam veneno em todos aqueles que discordam dela. É claro, nós sabemos que a mídia convencional, ela está entregue. Agora, se nós renunciarmos ao nosso direito de comunicar aquilo que nós vemos, assistimos, aquilo que nós temos contato com a realidade, nós estamos sendo cúmplices. Por isso que eu aproveito o meu tempo da melhor forma possível para usar dignamente essa faculdade divina que é da fala. Eu não perco tempo com pessoas idiotas, ou seja, com aquelas que olham apenas para o seu próprio umbigo ou aquelas que procuram satisfazer os seus interesses exclusivos. Eu não converso com pessoas que não têm compromisso com a honestidade num debate. Eu não converso com pessoas imbecilizadas e até mesmo invejosas, que só de olhar nós percebemos o ódio que ela alimenta a nosso respeito. Agora, nós precisamos nos preparar sempre, estudar, ter a coragem de debruçar a nossa atenção aos fatos, à realidade, porque tenha certeza que estas pessoas que levantam a bandeira contra o discurso de ódio, essas pessoas que defendem os direitos da minoria sem qualquer respaldo coerente e racional, essas pessoas que defendem as crianças de forma desarrazoada, essas pessoas que procuram calar a nossa voz, elas não são preparadas. Elas não têm compromisso com a realidade e com a verdade. São incompetentes na maioria das vezes. E elas usam do microfone porque a maioria da população encontra-se desavisada.
a maioria da população está cega. Mas nós devemos nos preparar. E tenha certeza, em qualquer debate em que o fim seja alcançar o que é real, a verdade, em que o propósito seja lidar com fatos e não com narrativas, vocês irão perceber que estas pessoas são totalmente despreparadas. Vivem da indiferença, da inconsciência e da cegueira de muitos. Agora, de nossa parte, percebamos que se nós não somente temos a faculdade de falar, nós recebemos do alto a capacidade de enxergar. E precisamos ser honestos para apresentar ou participar na sociedade, contribuir com a nossa honestidade intelectual. Pense nisso. Não fuja do debate, mas tenha ciência, conhecimento de que a maioria daqueles que levantam certas bandeiras, eles têm como objetivo não a verdade, mas denegrir a nossa imagem, manipular a mente alheia, são verdadeiros idiotas e invejosos. Pense nisso. Um abraço.